Muito bem. Esta carta que foi escrita aos Hebreus, ela vai lembrar a história do povo de Israel. Ela vai lembrar a história de seu povo e como que cada história era profética e cada profecia era histórica. Ou seja, cada profecia que o Senhor trazia tinha um contexto de se realizar naquele momento, tinha um contexto de se realizar para o futuro. 1, 2, 3, 5, mais vezes na história de Israel e na história da humanidade. Na nossa história pessoal, tomamos estas lições de uma maneira tão maravilhosa. Esta carta começa dizendo: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Havendo Deus outrora falado aos nossos pais pelos profetas. Sim, Deus falou a Abraão diretamente, a Isaac, a Jacó, a José. Mas então o povo vai ser formado como uma nação, e aí nós vamos ver Deus falando através de Moisés, através dos profetas que virão. Deus vai levantando profetas no meio do seu povo, não só no meio dos levitas, não só da tribo de Levi, mas de várias tribos. Deus levanta profetas. Temos aí no Antigo Testamento Elias, Eliseu, temos os profetas que escreveram livros, Isaías, Jeremias, nós temos Daniel como profeta, aqueles chamados profetas menores, né? Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. Deus falava pelos profetas. Em cada época, em cada geração, Deus trazia a sua palavra e Deus lhes falava. Vamos ver, por exemplo, como Deus falou a um profeta, a Isaías. Claro que nós vamos ver como Deus falou a Isaías no livro do profeta Isaías. Então, abra este livro no capítulo 6 e vamos ler do verso 1 ao 8. Isaías 6, de 1 a 8. Diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Vamos parar aqui neste versículo. No ano em que morreu o rei Uzias. Uzias foi um rei que trouxe muito progresso para Israel. Uzias foi um rei que reinou de uma maneira muito sábia, um homem que amava a Deus, um homem que trouxe a bênção de Deus para o reino do sul, para o reino de Judá, um homem que amava a agricultura e desenvolveu muito a agricultura no seu tempo, e ele ganhou muito dinheiro com isso, com o comércio exterior e dentro do próprio país. Uzias vivia tempos de paz, e então ele desenvolveu armas de guerra. Muitas armas foram inventadas, invenções na sua época. Ele fortaleceu o país, ele fortaleceu as suas fronteiras. O rei Uzias. Foi um tempo bom, um tempo de paz, um tempo de progresso, um tempo de bênção, um tempo em que o povo buscava a Deus, pois o seu rei era um rei temente a Deus. Mas Uzias morreu. E no ano da morte do rei Uzias, Isaías, que era da família real, Isaías, que fazia parte da nobreza na sua época, Isaías tinha um chamado profético. No ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor, diz Isaías, assentado em um alto e sublime trono,
Que visão tremenda, terrível foi esta? Ele entra no templo e o que ele contempla dentro do templo é o Senhor, é a presença do Senhor, assentado em um trono tão alto, tão grande, tão sublime. E ele diz que as abas das suas vestes enchiam o templo. Era uma visão tremendamente grande, assustadora, se assim podemos dizer, gigantesca. Eu vi o Senhor no ano que morreu o rei Uzias. Possivelmente, Isaías foi ao templo para orar. Isaías foi ao templo para chorar, para pedir a Deus, Deus, mantenha o nosso país em prosperidade, mantenha o nosso país debaixo da tua bênção, debaixo da tua revelação. Deus, o rei Uzias morreu, o que será de nós? E Deus lhe aparece. Eu vi o Senhor. Eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono. As abas de suas vestes enchiam o templo. E o versículo seguinte diz: serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. Olha, ele viu o Senhor e viu estes seres tão especiais, estes seres da hierarquia angelical, que tinham 6 asas. Com suas asas, 2 delas eram para cobrir o seu corpo, com 2 delas era para cobrir o seu rosto, e com 2 eles voavam. Eram serafins, mais que anjos, mais que arcanjos, eram serafins. Uma espécie tão diferente, maravilhosa de anjos, que tinha asas, com 2 voavam, com 2 cobriam seu corpo, seus pés, e com 2 cobriam o seu rosto. Sim, contemplar o Deus de Israel, contemplar o Deus grande, o Senhor, o Criador de todas as coisas, era algo tão tremendo, era algo tão terrível, era algo tão grande, que eles cobriam seu rosto. Eles cobriam seu rosto. Isaías estava ali vendo aquela cena, vendo aqueles seres celestiais, e ele disse que eles não estavam apenas no ar, voando, mas eles clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. A voz daqueles seres angelicais era uma voz tão tremenda, ela retumbava e tremeu a casa, tremeu o limiar da porta, tremeu com aqueles seres serafins, clamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Esta expressão, o Senhor dos exércitos, a primeira vez que nós a encontramos na Bíblia foi através de Ana, mãe de Samuel. Ana fez um cântico ao Senhor, e Ana cantou a glória do Senhor, e ela o chamou Jeová Tsabaó, o Senhor dos exércitos. E a partir de Ana, nós vamos ver sempre o Senhor dos exércitos sendo proclamado em tempos de crise, em momentos de dificuldade. Nós vamos ver aparecer o Senhor dos exércitos. Aqui era um momento de crise, morreu o rei Uzias, quem vai substituí-lo? Como ele será substituído? Quem vai assumir o trono? Quem vai reinar depois de Uzias? Será que vai ter um governo tão sábio, tão justo, tão bom, tão íntegro, tão fiel ao Senhor como Uzias? Quem será que vai reinar? No ano que morreu o rei Uzias, o Senhor dos exércitos era proclamado no céu e na terra. É lindo saber que Deus é o Senhor dos exércitos, e de todos os exércitos Ele é o Senhor. Ele quebra o arco, Ele despedaça a lança, Ele queima os carros no fogo.
O Senhor é o Senhor dos exércitos. Toda a terra treme diante da sua glória, porque o Senhor reina. Era isto que estes serafins estavam passando. Esta mensagem que estava sendo proclamada. Santo, santo, santo é o Senhor Deus dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. A glória de Deus. Às vezes nós pensamos, ser cheios da glória, a glória de Deus. Mas quando a gente lê os livros de Levítico, Números, Deuteronômio, nós vamos ver que quando o povo pecava, quando o povo desobedecia, quando o povo estava fazendo coisa muito errada, queria afrontar Moisés, queria apedrejar Josué e Calebe, o povo estava brigando com Deus, a glória do Senhor aparecia. E o povo temia, porque vinha o juízo. A terra está cheia da sua glória, nos diz que Deus está vendo tudo. Nada passa despercebido por Deus. E ele continua dizendo o texto, então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio do povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa, tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Que visão tremenda! Havendo Deus outrora falado aos nossos pais pelos profetas. Então Deus vai falar com Isaías, depois que Deus o purificou, depois que Isaías viu a glória do Deus dos exércitos, Jeová Tsabaó. Deus colocou a palavra nos seus lábios para trazer ao povo. Isaías. E nós vamos ver que um dos livros que está todinho, num dos mais antigos manuscritos, em toda a sua íntegra, é o livro do profeta Isaías. A carta aos Hebreus diz, havendo Deus outrora falado aos nossos pais pelos profetas, Isaías, Jeremias, Moisés, Daniel, agora Deus nos falou e nos fala pelo Filho, Jesus. E você? Vamos falar com o Filho de Deus? Vamos falar com o Senhor? Vamos falar com o Senhor dos exércitos? Feche os seus olhos, curve a sua fronte, se for possível, se ajoelhe. Ore comigo dizendo, Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu te peço perdão para os meus pecados. Lava-me, Senhor, purifica-me, Senhor, santifica-me, Senhor. Dá-me a Tua presença e o Teu grande amor. Eu me entrego a Ti para ser Teu, para viver diante de Ti, para pregar a Tua palavra, para viver em Tua presença todos os meus dias. Eu me entrego a Ti, Senhor, hoje e para sempre. Enche-me do Teu Espírito Santo, transborda o meu coração da Tua palavra e dá-me a cada dia sabedoria, graça, para viver em Tua presença e ser uma bênção para o mundo. Eis-me aqui, ó Jeová Tsabaó, eis-me aqui para fazer a Tua vontade. Recebe-me, unge-me e enche-me da Tua presença, hoje e sempre. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui.
Rede Super, inspirando você.